Tô precisando mesmo de uma saúde, viu? Vamos falar de seletividade alimentar. Isso é o que? É uma direta pra mim, gente? Eu tô achando, viu? Até onde isso é um problema. A nutricionista Isabela Oliveira vai esclarecer dúvidas sobre seletividade alimentar na infância. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, tudo bem e vocês? Tudo bem. Doutora, eu confesso que a minha seletividade permanece ainda, viu? Tô errada. Mas a minha infância... mesmo. Acho que não acabou a minha infância. Eu sou um bebê ainda, eu acho. Uma coisa assim. Doutora, vamos falar então sobre seletividade, né? Quais são as possíveis causas para isso? Então, temos várias causas que podem ser orgânicas, principalmente relacionadas ao trato gastrointestinal, por exemplo, um refluxo. Temos causas motoras que estão relacionadas à mastigação. Pode ser também uma causa sensorial, que essa criança tem dificuldade de tocar o alimento ou com alguma textura. Pode estar relacionado também com causas emocionais e até comportamentais, quando a criança se torna mais rígida e só consegue comer em determinado local, ou determinado prato, copo, talher. Então, nós temos aí de base pelo menos 5 causas, causas que vão interferir aí, trazendo seletividade para a criança durante a primeira infância. Doutora, eu vi uma vez uma reportagem falando sobre abuso, né, sexual, enfim. Esse abuso, né, na matéria dizia que a pessoa que sofre abuso na infância, ela pode acontecer de ter essa seletividade ao decorrer da vida, né? Ela pode ter uma alimentação mais infantilizada por conta desse trauma na infância. Isso é verdade? Essa seletividade pode permanecer se algum trauma acontecer? Sim, pode sim. A seletividade geralmente começa na primeira infância, mas ela pode se estender para a vida adulta. E nessas questões emocionais é onde está ligado a memória que ficou de algum trauma durante a infância, pode refletir sim na alimentação, inclusive na vida adulta. Bom, e deixar a criança sem comer é a maneira correta de resolver isso? Então, muitos profissionais acabam orientando isso, mas dependendo da situação, principalmente se for uma criança que tem atraso no neurodesenvolvimento, né? Por exemplo, crianças autistas, você pode deixar 2, 3, 4 dias e ela não vai comer, muito pelo contrário, você vai piorar esse quadro. Então, o deixar sem comer não é a melhor solução e não é o que nós recomendamos para essa criança. E se ele fizer cara feia ali na primeira tentativa de inserção de um alimento, né? A gente deve desistir ou persiste? Não, precisamos persistir. Na verdade, se a criança não tem uma seletividade, nós estamos apresentando esse alimento para ela pela primeira vez, é um alimento desconhecido, a gente precisa mostrar para ela em torno de 10, 12 até 15 vezes esse mesmo alimento naquela mesma preparação. Então, por exemplo, a banana inteira, né? Agora, se essa criança já é uma criança seletiva, nós precisamos essa mesma apresentação em torno de 20 a 25 vezes o mesmo alimento. E aí o que acontece é que na maioria das vezes os pais acabam desistindo, né? Porque o fazer a cara feia é quando ela conhece esse alimento e ela não sabia do sabor, da textura, ela não tinha esse contato, né? Então ela está conhecendo, descobrindo. O primeiro contato não deve ser definitivo para que nós venhamos falar, não, ela não gosta desse alimento. Tá? Então a gente precisa insistir mesmo com paciência, com jeitinho, apresentando de maneiras diferentes para ela vir aceitar esse alimento. Até porque é tudo novo, né? Então realmente tem que insistir. Exatamente. E doutor, o modelo dos pais influencia, né, na alimentação da criança, né? Com certeza. Nós carregamos, né, a cultura familiar, a nossa criação. Então, nós refletimos muito da alimentação que os nossos pais têm em casa e nos ensinaram. E, da mesma maneira, a postura durante a alimentação, né? Se não tem um local para se alimentar, come na frente da televisão, come em horários diferentes. E, principalmente, quando a criança está aprendendo a comer, ela aprende como? Por exemplo, por imitação. Então, ela também precisa desse exemplo, né, das habilidades de como levar um talher à boca, como que eu vou cortar o alimento. Então ela vai aprender através do modelo dos pais e é definitivo mesmo para
durante esse desenvolvimento aí, como os pais se comportam, tá? E como eles se alimentam também. E existe a criança que ela só é difícil, né? E tem a criança que realmente é seletiva, né, doutora? Sim, dentro na verdade nós chamamos de seletividade alimentar, mas hoje a seletividade está dentro de dificuldades alimentares, tá? Então são várias classificações. Mas a gente tem aquela criança que a gente pode dizer, né, que é mais difícil para comer, ela apresenta uma recusa alimentar e está muito relacionada com o comportamento no momento dessa refeição. Por exemplo, faz uma birra, chora, demora para comer, fica lá 40 minutos, uma hora, levanta da mesa, ou se é menorzinha quer descer do cadeirão, fica beliscando durante o dia. Essa seria uma criança que a gente poderia dizer que ela é mais difícil para comer. E na seletividade, já é um pouquinho mais limitado essa aceitação dela. Ela tem um baixo apetite, tem desinteresse pela comida. Quando a gente vai apresentar um alimento novo para ela, ela tem maior dificuldade de aceitação. E aí ela começa a limitar a quantidade e a qualidade desses alimentos. Por exemplo, frutas, ela comia e passa a não comer mais. Tá? Então, existe sim diferença entre as classificações aí das dificuldades alimentares. E essa criança que parou de comer frutas, né, mas comia antes, a gente deve continuar insistindo na fruta? De que forma a gente consegue reinserir isso? Em preparações diferentes, tá? Então, na verdade, nós precisamos descobrir a causa, o porquê que ela deixou de comer essa fruta ou o grupo todo de frutas, por exemplo. Isso é muito comum. Dependendo se a forma como isso é ofertado para a criança, ela vai causando aversão. Então, precisamos ter a orientação de um profissional para que ele conduza da melhor maneira, oriente a família e investigue as causas. Porque pode ser não somente um momento passageiro ali da recusa, mas ela pode estar tendo dificuldade em aceitar esse alimento, né? No caso, a fruta. Então, dependendo da forma como você acabar ofertando, você pode trazer mais aversão. Então, é sempre importante buscar a orientação, porque nem sempre um pratinho bonitinho, com desenho, né? Isso vai resolver na seletividade. Então, em que momento, né, os pais devem procurar uma ajuda profissional? Olha, existem vários sinais que a criança começa a demonstrar, né? Principalmente quando ela começa a diminuir o repertório, né? A quantidade de alimentos, essa variedade. Quando a gente sabe que a criança já tem uma causa orgânica, por exemplo, ela tem muita constipação, ou ela é uma criança alérgica, ou se ela é uma criança que tem atraso no neurodesenvolvimento, por exemplo, um autista, ou lá na introdução alimentar, entre os 6 meses até 1 ano, a gente percebe que ela já não consegue ali ter muita aceitação, né? E apresenta essas características que eu conversei aí desde o começo. É importante os pais acenderem a luzinha, né, do alerta e buscar a ajuda de um profissional que de fato trabalhe com seletividade alimentar. Tá? Porque alguns profissionais acabam dizendo, isso é fase, vai passar, deixa sem comer. E aí, quanto mais tarde você busca a ajuda de um profissional, mais difícil vai ser você conseguir uma evolução. Então, é importante essa intervenção mais cedo, tá? Então, não deixar passar o tempo, a criança passar a primeira infância, né? Ficar com 4, 5, 6 anos e aí buscar ajuda. Porque daí vai ser muito mais difícil conseguir tirar ela desse quadro de seletividade. Doutora, tem alguma dica para ajudar os papais em casa? Temos várias dicas. Na verdade, estamos aí numa fase onde as crianças têm estado mais restritas em casa nesse momento, né? E o que a gente pode fazer, né? Buscar esse relacionamento durante a alimentação, criar esse vínculo, a conexão com a criança, trazer ela para ajudar num preparo, ou guardar um alimento, lavar esse alimento, brincar com ela de forma sensorial, porque ainda existe
uma certa limitação dos pais em aceitar que a criança se suje com alimento, que a hora de comer é sagrado, não pode brincar com comida. Então, a gente pode buscar atividades sensoriais de contato com esse alimento. Não somente a criança receber pronto, mas ela interagir, é onde ela vai descobrir novas cores, texturas, sabores. Isso tudo melhora muito, né, na seletividade, quando a criança tem esse contato. Então, assim, dentro de casa, envolva a criança. Hoje a gente não está podendo sair para levar ela no mercado, para participar, mas você pode fazer atividades em casa que não são somente o comer, né? Esperar o comer da criança, mas atividades que antecedem esse contato, essa interação da criança com o alimento. Dar um exemplo, né? Pedir para cortar de repente, servir o papai e a mamãe, arrumar a mesa. Então, isso são oportunidades que nós damos às crianças de interagir com esse alimento e ir diminuindo aí as dificuldades, né, a seletividade, o contato dela com o alimento. Despertar a curiosidade dela é o mais importante. Isso, de fato, eu acho que funciona muito, porque eu digo por eu ser adulta, né? Quando a gente tem contato com chácara, por exemplo, que você vai pegar, né, a verdura ali direitinho, né? Você sente mais vontade mesmo, mais prazer em comer, né? Então, para a criança, sem dúvida, funciona. Bom, doutora, obrigada, viu? Quais são suas redes sociais, para quem quiser tirar alguma dúvida? Eu que agradeço a oportunidade. Eu estou no Instagram, Isabela Nutri. Lá eu falo um pouquinho sobre seletividade, no nicho que eu estou atendendo, e também trabalho com autismo. Então, quem quiser me achar ali e tirar algumas dúvidas, eu estou à disposição. É o meu contato. Você é voltada, então, para a nutrição infantil? Na verdade, eu não atendo todas as áreas da nutrição infantil. Eu atendo mesmo dificuldades alimentares e trabalho com crianças com atraso no neurodesenvolvimento, principalmente autistas. Perfeito. Bom, doutora, obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Então tá aí a rede social dela, quem quiser tirar alguma dúvida. Obrigada. Esse foi o quadro Saúde à Mesa.